Obra maravilhosa. Jovem vence ansiedade no culto. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de mim tudo parecia escuro. O coração batia tão rápido que eu achava que ia desmaiar. As mãos tremiam, o suor escorria pela testa, e uma voz dentro de mim dizia: "Você não vai conseguir. Todos vão te olhar. Você vai fazer feio." Era mais um domingo em que a ansiedade me dominava, e o pior era saber que em poucas horas eu teria que estar na congregação, no culto da mocidade, onde todos os olhares pareciam se voltar para mim. Meu nome é Lucas, tenho 22 anos, e desde os 15 luto contra essa batalha invisível. Não era uma doença que as pessoas podiam ver, mas ela me paralisava. Tudo começou quando eu era adolescente e tive que ler um versículo na frente da igreja pela primeira vez. Minhas pernas fraquejaram, a voz falhou, e desde então, cada vez que eu pensava em participar de algo na igreja, o medo voltava com força total. Não era medo de Deus, não era falta de fé, era algo que eu não conseguia explicar, mas que me impedia de servir ao Senhor como eu tanto queria. Naquela manhã, enquanto me preparava para o culto, minha mãe percebeu que algo não estava bem. Ela me olhou com aquele carinho de sempre e perguntou: "Filho, você está nervoso de novo?" Eu apenas balancei a cabeça, sem coragem de falar. Ela se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: "Lembra do que o irmão mais velho sempre fala? Deus não nos dá um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Você não está sozinho nisso." Eu queria acreditar, mas a ansiedade era como uma parede grossa que me impedia de enxergar a saída. Chegando à igreja, o coração parecia que ia saltar pelo peito. O templo estava cheio, os irmãos cantavam com alegria, mas eu me sentia como se estivesse fora daquele lugar. O irmão que dirigia o culto anunciou que haveria testemunhos, e logo veio aquele aperto no estômago. E se me pedirem para falar? Eu rezava em silêncio: "Senhor, me ajuda. Não deixe que eu passe vergonha. Dá-me forças." Mas a ansiedade só aumentava. Foi então que o irmão mais velho se levantou e começou a falar sobre a importância de confiar em Deus em meio às lutas. Ele não sabia, mas estava falando diretamente comigo. Suas palavras eram como água fresca numa alma sedenta. Ele disse: "Muitos de nós passamos por provas que ninguém vê, mas Deus conhece o nosso coração. Ele não nos abandona. Se você está fraco, Ele é a sua força. Se você está com medo, Ele é a sua paz." Naquele momento, algo dentro de mim começou a mudar. Não foi um alívio instantâneo, mas uma pequena centelha de esperança. Eu fechei os olhos e comecei a orar com mais fervor: "Pai Celestial, eu não aguento mais isso sozinho. Tu sabes como eu sofro. Eu quero te servir, quero louvar teu nome sem esse medo. Por favor, tira isso de mim. Eu creio que tu podes me curar." As lágrimas começaram a descer, e eu não me importei se alguém via. Precisava daquele momento só entre mim e Deus. O culto seguiu, e quando chegou a hora dos testemunhos, o irmão que dirigia olhou na minha direção. Meu coração quase parou. "Irmão Lucas, você gostaria de dar um testemunho hoje?" Minha primeira reação foi negar, dizer que não estava preparado. Mas então lembrei das palavras do irmão mais velho, da oração que havia feito. Respirei fundo e com voz trêmula levantei-me. As pernas ainda tremiam, mas dessa vez eu não ia recuar. "Boa noite, irmãos", comecei, e minha voz soou mais firme do que eu esperava. Eu queria agradecer a Deus por esta oportunidade. Há muito tempo eu venho lutando contra a ansiedade, o medo que me impedia de participar aqui na igreja como eu gostaria. Mas hoje, ouvindo a palavra do irmão, senti que Deus estava falando comigo. Eu não sei se vou conseguir terminar, mas quero dizer que Ele é fiel. Mesmo quando a gente acha que não vai aguentar, Ele está do nosso lado. Não sei como, mas as palavras saíram. Não foi perfeito, minha voz falhou algumas vezes, mas não importava. O que importava era que, pela primeira vez em anos, eu estava vencendo aquele medo. Os irmãos começaram a amém, alguns disseram glória a Deus, e eu senti uma paz que não sentia há muito tempo. Quando terminei, o irmão mais velho se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: "Isso, meu filho. Deus te abençoe. Você venceu uma grande batalha hoje." Nos dias que se seguiram, a ansiedade não desapareceu completamente, afinal, era uma luta de anos, mas algo tinha mudado. Eu comecei a orar mais, a ler a Bíblia com mais fé, e a cada culto, mesmo com medo batendo a porta, eu me levantava. Às vezes só para ler um versículo, outras para dar um testemunho curto. Cada pequena vitória era um passo para a liberdade que Deus estava me dando. Uma noite depois de um culto especialmente difícil, onde a ansiedade quase me venceu novamente, eu me ajoelhei no meu quarto e clamei: "Senhor, por que isso ainda persiste? Eu já não te pedi para me livrar disso?" Foi então que senti uma voz suave no meu coração: "Meu filho, eu estou te moldando.
Não é só sobre tirar o medo, é sobre você aprender a confiar em mim, mesmo quando treme. Cada vez que você se levanta, apesar do medo, você está me glorificando. Essa palavra me marcou profundamente. Entendi que Deus não estava me ignorando. Ele estava me ensinando a depender dele de uma forma que eu nunca havia experimentado. A ansiedade não era um castigo, mas uma prova que, se enfrentada com fé, me traria mais perto do Senhor. Com o tempo, os ataques de ansiedade foram ficando mais raros. Não porque eu me tornei mais forte por mim mesmo, mas porque aprendi a entregar cada medo nas mãos dele. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi paciente comigo. Ele não me curou da noite para o dia, mas me deu forças para cada passo. E agora, quando vejo algum irmão passando pela mesma luta, procuro encorajá-lo, porque sei o quanto uma palavra de fé pode fazer diferença. Hoje posso dizer com gratidão: Deus me livrou. Não de uma forma mágica, mas de uma forma real, tangível, através de orações, lágrimas e da fidelidade dele em nunca me abandonar. Ainda tenho dias difíceis, mas agora sei que com Deus ao meu lado, nenhuma ansiedade é maior do que sua paz. Que este testemunho sirva para encorajar alguém que está passando pela mesma luta. Não desista. Deus ouve suas orações. Ele conhece suas lágrimas. E no tempo dele você verá a vitória. Como está escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E isso ele faz com amor, com poder e com uma fidelidade que nunca falha. A Deus toda a glória, honra e louvor pelo que ele fez, faz e fará em minha vida. Amém. No domingo seguinte, quando entrei na sala de cultos, senti algo diferente no ar. Não era apenas o cheiro do incenso ou o som dos hinos sendo entoados com reverência, mas uma presença que parecia envolver cada coração ali. Enquanto os irmãos cantavam ó, que amor tão sublime, eu me lembrei das vezes em que, em meio à ansiedade, aquelas mesmas palavras haviam sido meu refúgio. Era como se Deus estivesse me dizendo novamente: você não está sozinho. Eu estou aqui, no meio do meu povo. O irmão que presidia o culto naquele dia era um homem de poucas palavras, mas de muita unção. Depois do hino, ele abriu a Bíblia e leu em voz alta: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Filipenses 4:6. Aqueles versos ecoaram em mim como uma confirmação. Não era coincidência. Deus estava falando diretamente ao meu coração, e também ao de outros que, como eu, lutavam em silêncio. Durante a oração, quando todos se ajoelharam, senti um peso no peito, não de angústia, mas de uma convicção profunda. Comecei a orar em voz baixa, mas as palavras saíram com uma urgência que não vinha de mim. Senhor, eu te entrego tudo. Não só a ansiedade, mas o medo de que ela volte. Eu confio em ti, não nas minhas forças. E então, como um rio que transborda, as lágrimas vieram. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se uma carga que eu nem sabia que ainda carregava estivesse sendo tirada de mim naquele exato momento. Ao meu lado, uma irmã mais velha, que sempre chegava cedo para limpar a sala antes dos cultos, colocou a mão no meu ombro e sussurrou: o Senhor está ouvindo, filho. Ele nunca desvia o rosto de quem clama por ele. Aquela simples atitude me fez lembrar de quantas vezes, nos momentos mais escuros, um gesto de um irmão ou irmã na fé havia sido como um farol. Não eram palavras vazias, eram testemunhos vivos de que Deus age através do seu povo. Quando o culto terminou, fui até o irmão que havia lido a passagem em Filipenses e lhe contei um pouco da minha luta. Ele me olhou com olhos cheios de compaixão e disse: meu irmão, eu também já passei por isso. Há anos eu tinha medos que me paralisavam. Mas Deus me ensinou que a ansiedade não é falta de fé, é uma batalha que Ele permite para nos aproximar dele. O segredo não é fingir que está tudo bem, mas levar tudo a Ele em oração. Aquelas palavras foram como bálsamo. Não era um sermão, era a voz de alguém que havia caminhado pelo mesmo vale e encontrado a mão de Deus estendida. Nos dias que se seguiram, comecei a notar pequenas vitórias que antes passariam despercebidas. Conseguia dormir sem que o coração disparasse. Conseguia ficar em lugares movimentados sem sentir que as paredes estavam se fechando. E mais importante, quando os pensamentos ansiosos vinham, porque ainda vinham, eu já não os recebia com pânico, mas com uma oração: Senhor, eu não posso controlar isso, mas Tu podes. Toma conta. Era como se, a cada vez que eu entregava a Deus aquilo que não podia carregar, Ele me desse, em troca, uma paz que não fazia sentido para minha mente, mas que enchia o meu espírito. Uma noite, enquanto lia a Bíblia, deparei-me com a história de Elias sob a árvore de zimbro. Ele, um profeta poderoso, havia fugido por medo, e Deus não o repreendeu com dureza. Em vez disso, ele o alimentou, deixou-o descansar e, quando Elias estava pronto, falou com ele em voz mansa.
Aquilo me fez entender que Deus não exige que sejamos fortes o tempo todo. Ele sabe das nossas fraquezas e ainda assim, nos chama de meu filho, minha filha. Não somos rejeitados por nossas lutas, somos amados nelas. Certa manhã, enquanto tomava café antes de ir ao trabalho, recebi uma mensagem de um irmão da congregação. Estava orando por você hoje e senti que Deus queria te lembrar de que Ele está contando cada lágrima tua. Não desista. Não era uma mensagem longa, mas veio no momento exato em que eu precisava ouvir aquilo. Mais uma vez, vi a mão de Deus agindo através dos irmãos, confirmando que Ele não só ouve as nossas orações, mas também nos envia encorajamento quando menos esperamos. Com o tempo, comecei a perceber que a ansiedade não havia sumido como um passe de mágica, mas que Deus estava me transformando por dentro. Antes, eu orava pedindo para que Ele tirasse o problema. Agora eu orava para que Ele me desse forças para passar por ele, e para que através da minha fraqueza sua glória fosse vista. Não era mais uma questão de quando isso vai acabar, mas de como posso glorificar a Ti neste caminho. Essa mudança de perspectiva trouxe uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Um domingo, durante o culto de ação de graças, uma irmã se levantou e deu um testemunho que me marcou profundamente. Ela contou como, após anos lutando contra uma doença que os médicos disseram não ter cura, Deus a havia curado não com um milagre instantâneo, mas com uma recuperação gradual dia após dia, enquanto ela persistia em oração e confiança. Deus não nos promete um caminho sem dor, ela disse, mas promete estar conosco em cada passo. E isso faz toda a diferença. Aquilo ecoou em mim como uma verdade que eu já havia vivido, mas que precisava ouvir novamente. À noite, enquanto refletia sobre tudo que Deus havia feito, peguei meu caderno de anotações e comecei a listar as vezes em que Ele havia me sustentado. Não eram coisas grandiosas aos olhos do mundo, mas para mim, eram provas inegáveis do seu cuidado. O dia em que, no auge da ansiedade, um irmão ligou sem saber por quê, só para dizer que estava orando por mim. A vez em que, ao abrir a Bíblia aleatoriamente, meus olhos caíram exatamente no Salmo 34, 4, busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. As noites em que, mesmo sem forças para orar, o Espírito intercedia por mim com gemidos inexprimíveis. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus não apenas me livrou da ansiedade como eu imaginava que Ele faria, mas me deu algo muito maior, uma fé mais profunda, um relacionamento mais íntimo com Ele e uma compaixão pelos que sofrem que só quem já passou pelo vale pode ter. Não sou mais o mesmo jovem que entrava na sala de cultos com o coração acelerado, com medo de que a qualquer momento a ansiedade o dominasse. Sou alguém que aprendeu na prática que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. E quando vejo um irmão ou irmã lutando, não ofereço respostas prontas ou soluções humanas. Em vez disso, compartilho o que Deus fez por mim e digo, não sei como será o seu caminho, mas sei que Ele que caminha com você. E Ele é fiel. Porque no fim das contas não se trata de quanto tempo dura a batalha, mas de quem está ao nosso lado enquanto lutamos. Às vezes ainda sinto aquele aperto no peito ou aquele pensamento que tenta me arrastar para baixo. Mas agora, em vez de me render, eu fecho os olhos e lembro das promessas. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:05. E então, com a mesma fé que me sustentou até aqui, digo, Senhor, eu confio em Ti. Mais uma vez, eu confio em Ti. E assim, passo a passo, vitória após vitória, continuo caminhando. Não porque seja forte, mas porque Ele é. Não porque mereça, mas porque Ele é misericordioso. E cada dia que vivo sem ser dominado pela ansiedade é um novo motivo para levantar as mãos e dizer, a Ti, ó Deus, toda a glória, porque Tu me tiraste das profundezas e me puseste em lugar seguro. Minha boca e meu coração Te louvarão para sempre. Que este testemunho não seja apenas uma história, mas um convite. Se você está lendo isto e sente que a ansiedade, o medo ou qualquer outra luta está te afogando, saiba que há um Deus que te ama mais do que você pode imaginar. Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu. E se você lhe der a mão, Ele te guiará para fora das trevas não de uma vez, mas com uma paciência que só um pai pode ter. Ore, clame, persista. E acima de tudo, confie. Porque Ele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quando você olhar para trás, verá que em cada lágrima, em cada noite de insônia, em cada oração sussurrada entre soluços, Ele estava lá. Sempre esteve. Sempre estará. A Deus, nosso Pai amado, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Era uma tarde de domingo, o sol ainda brilhava forte quando o jovem chegava à porta da igreja.
O coração batia um pouco mais rápido, não pela pressa, mas pela expectativa. Ele sabia que ali entre os irmãos encontraria forças para mais uma semana. Não era um lugar de espetáculos nem de palavras vazias. Era o lugar onde Deus falava. Onde a presença do Senhor se fazia real não em shows de emoções, mas na simplicidade de um povo que buscava de joelhos a face daquele que tudo pode. Ao entrar, o cheiro familiar da madeira envelhecida das cadeiras, o som dos passos ecoando no salão ainda vazio, o murmúrio das irmãs arrumando os inários na mesa, tudo isso era bálsamo para sua alma. Ele sentou-se no banco de sempre, perto da coluna, onde podia apoiar a cabeça quando as lágrimas vinham. Não era fraqueza, era entrega. E ali, antes mesmo do culto começar, ele já sentia o peso sendo tirado dos ombros, como se mãos invisíveis o carregassem. O irmão que dirigia a reunião abriu com uma oração simples, mas cheia de unção. Senhor, aqui estamos, não por merecimento, mas por tua grande misericórdia. Olha para cada um de nós. Vê as nossas lutas, as nossas dores escondidas. Mas vê também, Pai, a nossa fé pequena como um grão de mostarda, mas verdadeira. Abençoa esta hora. Fala conosco. Sarar os corações feridos. Dá-nos forças para mais um dia. Em nome de Jesus, amém. E aquilo foi como água fria em dia de calor. O jovem fechou os olhos e sentiu as palavras penetrando fundo. Não eram palavras bonitas para enfeitar. Eram palavras que vinham do coração de quem também já tinha chorado aos pés do Senhor. Quando os irmãos começaram a cantar o hino Jesus, amado Salvador, em ti confio, ele não conseguiu segurar. As notas do órgão, as vozes unidas, a letra que falava justamente do que ele mais precisava nas provas e aflições, tu és meu guia fiel, fizeram com que as lágrimas descessem sem controle. Não era tristeza, era alívio. Era como se Deus estivesse dizendo, eu te vejo, filho, eu te ouço. E então, no meio do culto, enquanto o irmão lia a palavra, algo aconteceu. Não foi um barulho, não foi um sinal no céu. Foi uma certeza quietinha no coração, você não está sozinho. Não veio com fogos de artifício, mas com uma paz que encheu cada canto da sua alma. Ele lembrou-se das noites em que acordava suando, o peito apertado, a mente cheia de pensamentos que não deixavam descanso. Lembrou-se das vezes em que achou que não aguentaria mais. Mas ali naquele momento, Deus lhe mostrava que cada uma dessas noites tinha sido sustentada por mãos que ele não via. O irmão que pregava falava sobre a providência de Deus. Não com teorias, mas com exemplos reais. Contou da irmã que depois de anos sem emprego, recebeu uma ligação no mesmo dia em que orou com fé. Falou do jovem que depois de ser abandonado pela família por causa da fé, encontrou abrigo e amor entre os irmãos. E em cada história o mesmo Deus se revelava, o Deus que não muda, que não falha, que não se esquece dos seus. Irmãos, disse o servo do Senhor com voz firme, mas cheia de emoção, Deus não nos prometeu uma vida sem lutas, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. A ansiedade vem, o medo bate à porta, as circunstâncias apertam, mas nós temos um Deus que é maior do que tudo isso. Ele não nos tira da tempestade sempre, mas ele entra no barco conosco e diz, não temas. O jovem abaixou a cabeça. Aquilo era para ele. Não era coincidência. Era Deus falando diretamente ao seu coração. E então, como se não pudesse mais guardar aquilo só para si, levantou a mão e pediu a palavra. Com voz trêmula, mas cheia de gratidão, ele começou, irmãos, eu não vim aqui hoje para falar bonito. Vim para dar glória a Deus. Há alguns meses, eu vivia preso numa ansiedade que me sufocava. Cada dia era uma batalha. Eu orava, mas parecia que Deus não ouvia. Chorava, mas parecia que ninguém via. Até que numa noite, quando pensei que não ia aguentar mais, eu me ajoelhei e disse, Senhor, se tu não me ajudar, eu não consigo. E sabe o que aconteceu? Nada de extraordinário na hora. Mas no dia seguinte, eu acordei com uma paz que não era minha. E desde então, a cada culto, a cada oração, a cada hino, Deus tem me mostrado que Ele está no controle. Ele fez uma pausa, engolindo o choro. Não estou curado de todas as minhas fraquezas. Ainda tenho dias difíceis. Mas agora eu sei que quando a ansiedade vem, eu não preciso lutar sozinho, porque Jesus já venceu. E se Ele venceu, eu também vou vencer. Não por minha força, mas por Ele que vive em mim. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Era um silêncio de adoração. Muitos ali conheciam aquela luta. Muitos já tinham sentido o mesmo desespero. E ao ouvirem aquele testemunho, sentiram que não estavam sozinhos. Uma irmã mais velha, com os olhos brilhando, levantou-se e disse, Filho, eu também passei por isso. Há 30 anos, eu vivia com medo de tudo. Medo de sair de casa, medo do futuro, medo até de dormir. Mas Deus, na sua bondade, me ensinou a confiar nele um dia de cada vez.
Hoje eu vivo em paz, não porque os problemas acabaram, mas porque Ele é a minha paz. Continue firme. Não desista, porque a vitória já é sua. E assim, o culto daquele domingo não foi apenas mais uma reunião. Foi um encontro com Deus. Um lugar onde corações quebrantados foram restaurados, onde dúvidas foram trocadas por fé, onde o inimigo foi derrotado não com gritos, mas com a simples porém poderosa declaração: Jesus venceu, e eu também vou vencer. Quando o culto terminou, o jovem não saiu correndo. Ficou ali de joelhos, agradecendo. Agradeceu pelas lágrimas que tinha chorado, porque elas o tinham levado mais perto de Deus. Agradeceu pelas noites de insônia, porque nelas tinha aprendido a clamar. Agradeceu pela ansiedade, porque através dela tinha conhecido um Deus que nunca dorme, que nunca se cansa de nos ouvir. Ao sair, o céu já estava escurecendo, mas dentro dele havia uma luz que não era deste mundo. Ele sabia que a batalha não tinha acabado. Sabia que ainda haveria dias em que a ansiedade tentaria voltar, mas agora ele tinha uma certeza que ninguém poderia tirar: Deus era por ele. E se Deus era por ele, quem poderia ser contra? Naquela noite, antes de dormir, ele abriu a Bíblia e leu, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Fechou os olhos e sorriu. Não era um sorriso de quem não tinha problemas. Era o sorriso de quem tinha um Deus que resolvia problemas. E assim, com o coração cheio de gratidão, ele orou: Pai, obrigado por hoje. Obrigado por cada lágrima, por cada vitória, por cada lição. Obrigado por não me deixar ir embora do culto do mesmo jeito que cheguei. Obrigado por me mostrar que mesmo quando eu não vejo, tu estás trabalhando. Amanhã pode ser difícil, mas eu sei que tu já estás lá. Então, eu descanso em ti. Boa noite, Pai. Eu te amo. E Deus, que ouve até o suspiro mais fundo, respondeu não com palavras, mas com uma paz que excede todo o entendimento. Porque assim é o nosso Deus. Ele não apenas ouve nossas orações, Ele as responde. Não sempre do jeito que queremos, não sempre na hora que esperamos, mas sempre do jeito certo, na hora certa, para a nossa eternidade. Que este testemunho seja um lembrete: não importa quão escura seja a noite, amanhã vem. Não importa quão forte seja a tempestade, há um porto seguro. E seus braços estão abertos, esperando por você. Basta ir, basta confiar, basta entregar. A Deus, nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto a socorrer, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.